paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso devocional voltado para nós, princesas do Senhor Jesus. E hoje, dia 6 de agosto de 2026. E qual é o tema, irmã Aline? Não olhe para trás. Irmã Aline, não olhe para trás. Você que vai me assistir, não olhe para trás. A ordem é não olhe para trás. E aí, será que você já sabe de quem nós vamos falar hoje? E a nossa referência se encontra lá em Gênesis 19, 26, que fala: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Meu Deus! Hoje nosso devocional vai falar, sobre não olhar para trás. A ordem do Senhor nesta manhã para mim e para você: não olhe para trás, né? Não tenha vontade de voltar. Não deseje o que já passou, né? E aqui fala: essa foi a ordem de Deus a Ló, a sua esposa e a sua família. Corram e salve-se, não olhe para trás, nem parem no vale. Olha só, duas ordens Deus deu: não olhe para trás e não pare no vale. Sigam, avante, não se distraiam, não olhe para trás, nem pare. Mas a mensagem era tão simples: não olhe para trás e sigam em frente, sem parar, né? E a mulher de Ló, ela caminhando e olhou para trás, né? Aí às vezes a gente julga tanto ela, né? Mas e a gente no dia de hoje? Não tem olhado para trás? Não tem se apegado ao que passou? Não tem se apegado tanto ao que nós deixamos lá atrás? Ela tinha uma vida toda ali. O lugar não estava bom diante de Deus, não estava, mas ela tinha uma vida toda ali. E quem sabe ela pensou nas suas riquezas, na sua casa, nas amizades, pensou em tudo isso, né? Que ia perder tudo, né? E ela olhou para trás, o coração dela falou mais alto, o desejo e a preocupação pelo que ia deixar, pelo que ia perder, falou mais alto do que pela sua vida e o que Deus tinha para dar para eles, né? E ela olhou para trás. E a primeira vontade de olhar para trás seja com a nostalgia, pois os tempos pareciam melhores, né? Quem sabe ela lembrando, né? A gente já viveu tantas coisas boas aí. E comigo e com você não acontece o mesmo? Será que a gente às vezes nos paralisa? Infelizmente, chega até a nos paralisar por tanto desejo de voltar atrás, né? Tanto desejo porque lá era melhor, porque isso, porque aquilo outro. Eu não vou mentir para você. Sempre no devocional eu gosto de dar exemplo do que já aconteceu comigo, né, de situações que a gente já presenciou. E quando eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, eu tinha vontade de voltar para Vila Velha. Queria mesmo, não vou mentir. Queria, pedia, falava: bora voltar de novo. Queria, por quê? Eu no momento eu estava, não estava me deixando ter oportunidade, não estava me dando uma oportunidade de conhecer coisas novas, de uma novidade. Eu estava apegada muito ao passado, eu estava muito apegada a coisas que a gente já teve, já estava muito apegada a tudo. Apegada à igreja, apegada a bens materiais, apegada a casa que a gente tinha. Então isso tudo ficou no meu coração e eu queria voltar, né? E foi difícil. Se eu dizer para você que hoje eu não tenho vontade de voltar, eu tenho vontade. Se for de voltar, eu tenho vontade sim, mas não é mais como quando a gente chegou, né? E foi momentos difíceis, então me deu vontade de olhar para trás. Me deu vontade não, eu olhava para trás todo momento,
né? E eu pegava foto, olhava no celular. Tinha vezes, deixa eu contar algo pra você que parece até engraçado. Tinha vezes que eu tava até bem. Aí pegava meu bendito celular, começava a olhar fotos. E pra mim já acabava com tudo, já estragava tudo. Porque o desejo e a ansiedade de voltar atrás, de só pensar no passado, não aproveitar o presente, não aproveitar a oportunidade que Deus está dando, era grande, era vontade de estar no passado, era vontade de estar lá de novo, de ir de qualquer jeito, né? E a segunda aqui que fala é a primeira vontade de olhar para trás, né? E também, às vezes, lembranças difíceis marcadas pela dor e acaba nos paralisando, né? A gente olha tanto a dor que a gente passou, quem sabe humilhação, se você foi humilhada no trabalho, se você foi humilhada com relacionamento, se você teve um tratamento ruim com sua família, se te trataram mal na igreja, você vai acabar carregando, eu e você vamos acabar carregando aquilo conosco e às vezes a gente nos trava de tanto fixar no passado, de tanta gente só lembrar das coisas ruins que já aconteceu, não pensando que lugares são diferentes, pessoas são diferentes, mas se uma pessoa me trata mal, eu vou me fechar porque todas as pessoas são ruins. Se você teve um relacionamento primeiro ruim e Deus coloca uma pessoa boa no teu caminho, aí você já se trava, você maltrata aquela pessoa, por quê? Porque te maltrataram no passado. Mas não é a forma certa, né? Quantas das vezes eu fui humilhada no meu local de trabalho, fui humilhada em local que eu já de amizades, né? E se eu fosse olhar hoje em dia, eu não queria ter amizade com ninguém, eu queria me fechar, quem sabe ficar trancada dentro de casa, né? Que é tudo que o inimigo quer pra mim e pra tua vida, que a gente se isole de todos, né? E era esse o pensamento. Mas eu sei, como meu esposo fala, lugar nenhum é igual. Tudo a gente só vai conhecer com o tempo. Então pessoas não são igual umas das outras. Não é porque uma pessoa te tratou mal que outra vai te tratar mal. Não é porque uma pessoa te trata bem direto que você vai esperar isso de todos também, não. E também é do emprego. Se um lugar foi ruim, não é todos os lugares que são ruins. Vamos parar de estar focada, de estar preso no passado, de estar acorrentado com situações que aconteceram no passado. Aí quem sabe tem um convite, pessoas te chamam, mulheres te chamam para participar de um evento, aí você lembra, eu fui em um evento onde eu fui deixada para trás, onde ninguém se importou comigo. As que se diziam ser minhas amigas só queriam as outras que já estavam lá e eu fui deixada de canto. Eu não vou. Se dá a oportunidade de conhecer pessoas, se dá a oportunidade de tirar essa mágoa, essa dor do nosso coração e ver que o Senhor tem uma nova oportunidade de vida pra gente, ver que o Senhor tem algo melhor para as nossas vidas. Não vale a pena, será que vale a pena a gente ficar aprisionado, a gente ficar preso ao passado? E aí? Mesmo que nosso passado foi bem, mas será que vale a pena a gente sofrer por lembrar que antes era bom e agora tá ruim? Será que não foi nossas escolhas que fez a gente estar onde está hoje? Então vamos parar de nos lamentar, vamos parar de ficar só preso ao passado, vamos pensar, quem sabe, Senhor, eu sei que não era por eu estar aqui nessa situação, mas se eu estou, me dá graça por eu fazer tudo diferente e eu quero me libertar do passado, eu quero me libertar de coisas que já aconteceu do passado. Eu sei que eu tive um passado bom, mas Senhor, eu creio que o Senhor tem algo melhor para minha vida, eu sei que o Senhor vai me surpreender 1000 vezes mais, eu sei que se eu andar diante do Senhor com retidão, o Senhor pode mudar a situação que eu estou vivendo e trazer alegria, trazer paz para o meu coração. Da mesma forma, se você e eu tivemos um passado triste, Senhor, eu não quero ficar aprisionada naquele passado triste, porque eu quero olhar para o Senhor e lembrar, o meu Redentor vive, elevarei meus olhos, que é do Senhor que vem o meu socorro. O Senhor, Ele tem uma nova história para a minha vida, o Senhor tem uma nova história para a tua vida.
Mais uma vez eu pergunto, vale a pena a gente perder o nosso presente, o nosso hoje, por lembrar do passado, seja ele ruim, seja ele bom? Será que vale a pena eu e você ficar sufocado no passado, ao invés de estar vivendo a vida que Deus está te dando ali naquele momento? E aí? O passado passou. Você tem experiências boas? Usa para você seguir em frente. Tem experiência ruim? Esquece. Só lembra para você não cometer o mesmo erro que cometeu. A irmã Lynn só vai lembrar para não cometer os mesmos erros que eu já cometi. Se é coisa boa, eu tenho que lembrar. Não, eu fui capaz de fazer isso abaixo de Deus, com a força do Senhor eu fui capaz. Então por que agora eu vou temer? Eu vou avante, porque o Senhor já me deu força uma vez e vai continuar me dando. Lembra das coisas boas com felicidade e dizer: eu fui capaz e vou ser capaz. Se eu fui capaz de conquistar Deus na minha vida agora, eu vou ser capaz de conquistar tudo novamente. Ou quem sabe em dobro e melhor. E aí? E aqui também fala que a segunda tentação, no meio do caminho, talvez pelo cansaço, quando Deus nos diz que é para continuar, a gente quer paralisar. Não, já deu, é até aqui. E Deus está falando, vai, segue. Segue, não olha para trás, segue, não para, não te distraia, para você seguir, a linha é para você seguir, não te distraia, porque os seus planos que eu tenho para vocês. E fala mais também, quantos vivem assim, passaram por situações difíceis no meio da dor e acabam olhando para trás e ficando presas. E não só, mais uma vez eu repito, não só situação difícil, muitas vezes ficamos presos a momentos felizes que já passou. Foi feliz? Foi, passou. Você é capaz de viver um momento feliz de novo, então bola pra frente, vida que segue. E fala que também mais, Sodoma e Gomorra foram destruídas, Deus estava livrando aquela família, a família de Ló, da corrupção e da morte, com uma ordem muito clara: não olhe para trás. Muitas vezes Deus destrói relações, rotinas e ambientes que pareciam um porto seguro para a gente. Mas na realidade é Deus mostrando: deixe tudo para trás. Mesmo assim, insistimos em olhar para trás, ficar presa à lembrança, fotos, mensagens. Sabe aquela mensagem lá do tempo que aconteceu uma situação triste com você e vem aquela mensagem, você vive tudo de novo? No Facebook, vem aquela... você tem uma recordação com fulano de tal, você tem uma lembrança. E eu lembro que esse ano apareceu lembrança de quando Josué estava internado lá em Vila Velha. Quando ele passou mal do estômago, que ficou internado na UTI. E eu falei, meu Deus, naquele momento me deu uma angústia tão grande, né? Porque parecia que eu estava vivendo a situação, porque eu ver as fotos, parecia que eu estava vivendo, né? E eu falei assim, não posso estar focando nessas coisas, que lembrança, essa lembrança tem que deixar lá no esquecimento, eu não quero lembrar disso com felicidade, né? E vem lembrança no Facebook de amizades que a gente tinha e Deus acabou nos afastando e nos mostrando que não era. E quem sabe eu e você muitas das vezes queremos ir lá no WhatsApp e mandar uma mensagenzinha: ah, porque eu sinto falta. Eu já tentei fazer isso depois que eu tô aqui. Teve pessoas que eu senti claramente Deus falando comigo: acabou, fechou-se o círculo, acabou, o ciclo de amizade acabou a situação. E às vezes eu ainda quero ir lá e mandar mensagem. E sempre quando eu tento ir, Deus usa alguém na igreja com a palavra, eu leio a palavra, é o devocional falando: não olhe para trás, deixa as coisas velhas, deixa o que passou, lembra só das coisas boas, cultiva uma boa amizade, porque uma boa amizade não é você olhar para trás, é você carregar no seu coração. Mas as coisas ruins, deixa para trás. Né? As amizades que Deus já tirou, não pega de volta não, pelo amor de Deus, para eu e você não sofrer duas vezes. Tinha pessoas que eu achava que era amigo. E quando Deus tirou, eu falei: Senhor, verdadeiramente, no momento que eu mais precisei, eu não recebi palavras boas, recebi palavras de desânimo para desistir, né? E Deus, Ele sabe
O que é que anda na roda de amigos quando eu e você não está. E muitas das vezes Deus nos livra de situação, a gente vai, olha para trás e carrega novamente, né? Então vamos ter discernimento para deixar para trás tudo aquilo que o Senhor já tirou da nossa vida. Não carregar um saco cheio de amargura, de felicidade que já passou e você quer viver aquela mesma felicidade. Passou, agora é felicidade nova, é coisa nova para nossas vidas. E fala aqui também, não olhe para trás e não pare agora. Se o Senhor está encerrando o ciclo, é porque algo novo tem para se iniciar para as nossas vidas. Talvez você esteja sem forças para sonhar ou recomeçar, mas em Deus existe esperança. Corra em direção a Ele. Não olhe para trás, olhe para Ele, siga, não pare, né? Nós temos que meditar na palavra do Senhor, irmãos. Princesas do Senhor, varões do Senhor, que vão assistir também. Nós temos que parar e meditar na palavra do Senhor, porque vale a pena a gente seguir a Deus sem lembrar de coisas que a gente viveu no passado com amargura, com tristeza. E também não deixar o saudosismo ficar tomando conta da nossa vida. Ah, porque eu era isso na igreja, eu fazia. E hoje, o que te impede de você fazer? Ah, porque eu era uma pessoa boa e agora, por que você está sendo ruim? Vale a pena, será? Quando é para lembrar para o passado, para uma coisa boa, muitas das vezes nós esquecemos. Mas às vezes lembrando mais do passado, as coisas tristes. Para de estar usando a tua boca para contar só situação triste, para contar só miséria que já aconteceu. Deixa para trás. Começa a usar a tua boca para profetizar coisas boas na tua vida. Tenha testemunho, mas não carregue, não seja uma pessoa sujeita a carregar só coisas ruins para contar. E as experiências boas que você já teve com Deus, não vale a pena contar, não? E aí? Né? E não faça como a mulher de Ló. Nós somos sujeitos a olhar para trás, mas não faça como a mulher de Ló. Vamos pedir graça ao Senhor e força. Não vamos nos apegar a bens materiais, não vamos nos apegar a pessoas, nós não vamos nos apegar a uma vida tranquila, uma vida boa. O que passou, passou. Você ainda está vivo? Eu ainda estou viva? É porque o Senhor tem algo novo para a nossa vida. Vivemos a alegria, vivemos, mas agora eu quero viver uma alegria em dobro. Eu tinha ousadia na hora de louvar, de ministrar, Senhor, agora eu quero ter em dobro. Deus, eu tinha unção, agora eu quero ter em dobro. Não quero viver em saudosismo, não. Não quero viver igual um museu, que um museu nunca muda. Um museu só tem aquelas mesmas relíquias, aquelas mesmas coisas que é para chamar a atenção do povo para a antiguidade, para o que aconteceu no passado. Né? Mas que eu e você venhamos ser transformados pelo Senhor, que eu e você venhamos ter nossa mente não como um museu, mas com uma mente renovada a cada amanhecer, lembrando, às vezes não vale a pena olhar para trás. Mesmo se o momento foi de tanta alegria, às vezes nos causa até tristeza. Por quê? Porque nós não vivemos mais lá. Nós não vamos conseguir ter aquele mesmo prazer, aquela mesma situação. Mas deixa passar. Irmã Aline, deixa passar. Você que vai me assistir, deixa passar. Vamos começar a pedir coisas novas ao Senhor, que o Senhor vai nos dar uma alegria diferente, uma alegria totalmente nova e renovada. Deixa a dor para trás. Vale a pena olhar para o alvo, que é o Senhor. E não olhe para trás e nem pare. Não pense em parar por causa do teu passado. Siga em frente. Siga no caminho que o Senhor te orientou. Porque só assim eu e você vamos alcançar da parte de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que a irmã Aline não venha quebrar a aliança com o Senhor, não venha quebrar o propósito que o Senhor tem na minha vida por estar olhando para trás. Por estar olhando o que de bom eu já vivi e agora eu não estou vivendo. Por olhar as coisas, as dores que eu já passei. Mas que eu venha olhar, eu passei, mas estou bem, graças a Deus. Eu vivia uma vida bem, mas agora eu estou bem, graças a Deus. Vou ver uma vida melhor para a honra e glória do Senhor Jesus. Esther, ela não olhou que ela foi arrancada da sua família. Ela não olhou que ela foi para um lugar
estranho, um lugar que ela não conhecia ninguém. Ela usou cada oportunidade, e a oportunidade que Esther teve, ela agarrou, e Deus estava com ela. Foi tudo permissão do Senhor, e através de Esther, Deus livrou todo o seu povo. Através de você, o que é que Deus quer fazer nesse novo tempo? Pare de olhar para trás e segue uma vida com Jesus em paz, sem culpa. Lembra do devocional que a gente falou ontem? Confesse. Então confesse, deixe, esquece do passado. Esquece, se for para lembrar coisas boas, tenha lembranças boas, agradáveis. Olhe foto com alegria e agradável, mas não fique aprisionado ao passado. Se o teu passado, se as tuas lembranças te aprisionam e te maltrata, não é de Deus. Deixe para trás. Mas se você tem um coração aberto, você olha a foto e sente alegria, sua vida fica melhor, vale a pena. Mas se sua vida só anda para trás, só fica estacionada, só fica de mal a pior com lembranças do passado, esquece. Peça a Deus para tirar de você essas lembranças do passado, porque Ele tem poder de tratar a minha e a tua vida e fazer coisas novas em mim e em você. Que Deus te abençoe poderosamente. Aproveite o novo que Deus tem para mim e para você. Aproveite esse novo dia. Esquece o sofrimento que tu passou ontem. Ontem foi passado já. Comece uma nova vida hoje. Aproveita a oportunidade hoje que Deus te deu. Já agradeceu ao Senhor? Esquece o que passou ontem. Hoje é uma nova oportunidade de celebrar a vida e agradecer ao Senhor pelas misericórdias dele. Que Deus te abençoe poderosamente. Um ótimo dia debaixo das proteções do Senhor. Deus te abençoe.